Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato. O pessoal me chama de Otto porque é Renato Otto. E eu sou o diretor do Núcleo de São José dos Campos. Vou falar um pouquinho para vocês, um pouco da proposta. Vocês receberam um papelzinho aí, parece uma coisa de missa, mas não é não, tá? É uma descrição um pouco mais formal do que eu vou apresentar aqui. Tá bom? Então, vou falar para vocês do curso Autoconhecimento através da Inteligência Mediúnica. Antes, eu precisava dar 2 recados. Primeiro, que a gente pede que os celulares possam ficar no modo vibracall ou desligados. E segundo, que esse evento aqui, essa atividade, ela é transmitida pela internet. Então, a interação que vou fazer com a gente é interessante que faça por microfone, para que as pessoas que estão do outro lado entendam a pergunta e a resposta. Tá bom? São essas 2 coisas. Então eu vou falar do que é isso, né? O curso Autoconhecimento através da Inteligência Mediúnica. Antes eu vou falar do núcleo. Então o Tempo de Ser, Núcleo de São José dos Campos, que é esse lugar que a gente está, a gente tem esse título, é uma associação, é vinculada a um sistema, Tempo de Ser, que é composto por uma série de estruturas, eu vou ler que é melhor, que se integram e interagem para promover estudos e pesquisas acerca de fenômenos psíquicos e seus impactos no comportamento e nas relações humanas. O STS constituiu sua própria pedagogia que denomina Educação de Essencialidades. Então, resumindo, existe um sistema, que é uma associação, tá, educacional, que se enquadra na educação não formal, não é uma educação formal, né, não está linkado ao MEC ou uma educação formal, mas ela enquadra na educação não formal, como um curso de coaching ou outras coisas desse gênero. Existem hoje 6 núcleos, que a gente chama núcleo do sistema, né? A gente é um núcleo de São José dos Campos. Tem Birigui, Bauru, Londrina, Presidente Prudente, São Paulo e São José. Então, é a associação educacional. Tá? E o que essa associação busca? Na verdade, né? O que os núcleos e essa associação buscam? Uma profunda transformação social a partir de nós mesmos. A gente não quer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo começando por nós mesmos. Né? Por entendermos que a vida pode ser mais ética, mais digna e mais cordial do que a que estamos vivendo. A gente acredita que dá para ser melhor. E como? Existem milhares de possibilidades, a gente não descarta nenhuma delas, mas para o sistema Tempo de Ser e para nós, formando ou transformando o indivíduo pela educação de essencialidades, que a partir desse momento ele será reconhecido pela sua postura diferenciada nas relações sociais. O lema ética, dignidade e cordialidade fará parte de sua vida de forma autêntica, e ele transformará o meio a partir de si. Essa é a proposta. Então, voltando ao curso, o curso Autoconhecimento através da Inteligência Mediúnica é oferecido por este núcleo em 3 ciclos básicos, que são anuais, né, em 3 anos, então, e um ciclo avançado. E nesse ciclo avançado é como uma pós-graduação e o próprio educador, o próprio indivíduo vai determinar o seu período. Acontece através de um conjunto de atividades que tem como fim estimular o indivíduo a entender seu processo de formação como pessoa. Uma das atividades deste curso que acontece nesses 3 ciclos é essa que a gente está agora. São palestras com o tema central que chama mediunidade, vida e sensibilidade. As meninas vão apresentar depois o que é isso. Tá? Nesse processo, então, né, neste processo de atividades, o maior objeto de estudo é o próprio homem. Né? O próprio médium, que ao identificar sua formação e seu modus operandi, se autoaceita e se autossensibiliza, podendo se autogerir a partir disso. A gente fala que o processo de autoconhecimento leva primeiro ao conhecimento, depois uma aceitação do que se conhece e depois uma sensibilização por isso que se conhece. A partir desse momento eu consigo gerir isso que eu acabei de conhecer, que sou eu mesmo. Através do curso pretendemos formar ou transformar o indivíduo em alguém que consegue mapear suas necessidades de se conhecer e estar apto a fazer esse processo de autoconhecimento por si mesmo. A gente entende que muitas pessoas buscam o autoconhecimento, mas de uma forma bem superficial. E muitas vezes tem um afã até inconsciente de se conhecer. Então, o que a gente faz, o que a gente tem como método, é transformar essa pessoa em alguém que saiba se conhecer. Esse é o objetivo. Alguém que saiba se observar e saiba se conhecer.
e a partir daí faz um projeto para si, para continuar se conhecendo. Este indivíduo desenvolverá ao longo dos 3 ciclos básicos do curso o interesse por si mesmo, a autossensibilidade e a autoaceitação. Com esta base, estará apto a partir do 3º ciclo a ingressar no ciclo avançado, onde desenvolverá o seu próprio plano pedagógico individual, o que a gente chama também de plano de vida. O núcleo se compromete a disponibilizar as ferramentas didáticas, laboratoriais e práticas para essa formação. É isso que a gente faz. Nada mais do que isso. O resto é com as pessoas. E só passando os detalhes aqui, vocês podem ver melhor, mais formalizado no texto. Então, o nome do curso, Autoconhecimento através da Inteligência Mediúnica. O curso é presencial através de encontros semanais de 2 horas. Esse é um deles. E um semipresencial através do portal do sistema. Então, tem atividades que a gente faz online. O endereço é aqui, 9 de julho 343. Horários de funcionamento. Para o ciclo 1, que é o primeiro ciclo, só às quintas-feiras, de 19h30 às 21h30. E para os demais ciclos, 2, 3 e avançado, terças e quintas, das 19h30 às 21h30. A gente começa esse curso no início do ano, então a atividade inaugural é dia 18 de janeiro de 2018. Ficou até fácil de lembrar, né? 18/01 de 2018. E tem o investimento. Todos os educadores, na verdade, eu esqueci de dizer, somos associados dessa associação que é o núcleo. Então, quando você ingressa, você passa a ser associado deste núcleo. E o custo desta associação é de R$ 180 por mês para o ciclo 1 e de 360 para os demais ciclos. Tá? Mais detalhes, mais informações, podem conversar comigo, com a Maria Isabel, com a Denise, com a Bia ou qualquer um dos outros associados dos outros ciclos, né, para a gente poder fazer mais informação, passar mais informação. E tem também o portal. No texto, no papel tem um telefone, que também é o WhatsApp, e um endereço de e-mail. Vocês vão falar com a Denise. Tá bom? É isso, muito obrigado. Eu queria chamar a Dani e a Maritza para fazer outra etapa. Boa noite a todos e todas. A gente viu que o nome do curso de hoje gerou bastante polêmica. Tem gente achando que é só para homem curso. Mas eu acho que quem está aqui entendeu que não é, né? Tem mais mulher do que homem, inclusive. Mas como foi autoaceitação e adaptação ao homem que sou, gerou polêmica em questão de gênero. Então a gente já começou com polêmica o curso. Mas ultimamente está tão em voga essa discussão, né? Que até o nome do curso já gerou polêmica. Então, meu nome é Maritza. Eu participo aqui do Núcleo de São José desde que ele foi formado, há 8 anos. Acho que sim, 8. Que é a idade do meu filho. 8 anos. E para mim é muito valorosa essa experiência, é quase indescritível. O que eu consegui ter acesso de mim ao participar desse longo percurso, que eu acho que ainda tem bastante caminho a ser trilhado. É muito bom poder ver esse ambiente cheio e eu espero que todos saiam daqui com muitas questões. Não tanto assim respostas, mas questões. Boa noite. Meu nome é Daniela, eu também estou nesse núcleo, não como a Maritza, há 8 anos, mas eu estou no sistema Tempo de Ser há quase 20. Então é um tempinho considerável, né? E nessa organização há agora, né, 6 anos que eu vim para São José dos Campos. Então, antes de eu vir para São José dos Campos, eu já participava do sistema sem ser sistema, né? Toda uma trajetória que o sistema teve e que está descrito no plano pedagógico, né? Quem entrar no portal vai ver toda a trajetória dessa história, que hoje é denominado Tempo de Ser. Então, eu estou desde o início, que foi em 2003, se não me engano. Não, 2003 não, 96, eu acho. Então, eu queria também agradecer e falar da minha alegria de ver o ambiente lotado, o ambiente com carinhas novas, que para a gente é sempre muito importante, né? Esse momento de síntese, um momento que é uma vez por mês, onde eu e Maritza
nos reunimos e trabalhamos alguma ideia, né? Alguma ideia do que a gente já vem discutindo aqui há alguns anos. Então, a gente sintetiza essa ideia de uma maneira didática, né? Tenta ser didático e trazer aqui em 1h30 de atividade com vocês. Então, é sempre uma síntese. Então, o que a gente vai demonstrar para vocês é uma síntese da forma como eu e ela estamos compreendendo a temática e tentando trazer sobre o autoconhecimento. Eu sou pedagoga, a Maritza é advogada, né, de formação, porém ambas e o grupo como um todo, que são os associados, temos o mesmo ideal, que é o autoconhecimento. Então, isso é que nos une, isso é que nos traz aqui e que nos torna comum, né, saber quem somos. Então, é nessa busca, eu com o meu olhar, a Maritza com o olhar dela, cada um contribuindo e juntos construindo história, né? Então, hoje o tema, como a Maritza colocou, gerou polêmica. Eu achei até interessante, eu estava pensando agora há pouco aqui, antes de entrar na sala, eu pensei assim, quem sabe, né, da próxima vez, tem tantos grupos agora, quando eles vão fazer qualquer tipo de evento, e vai escolher um tema, eles colocam 2 ou 3 temas para rodar, para ver o que o pessoal acha, né? Fazer uma enquete, né, de discussões. Talvez a gente possa fazer isso, porque esse tema gerou tanto essa questão, né? Nós recebemos por e-mail, WhatsApp, então, de repente, uma enquete de colocar alguns temas, né, ou algumas frases dizendo o que a pessoa espera, de repente, do tema. Porque para a gente está claro, né? Assim, a ideia do que era. Mas, enfim, é legal quando isso gera, porque aí traz para a gente como é que é um movimento que ele existe, mas para a gente não está visível, né? Porque a gente não tem essa percepção. E é legal. Então, hoje, o que a gente vai trabalhar é a questão da autoaceitação e a adaptação ao homem que eu estou. Nesse momento, aqui, durante essa atividade, a gente vai tentar definir para vocês, trazer, né, uma definição do que a gente tem entendido, do que seja a autoaceitação e a adaptação ao homem que eu estou, e dizer que homem é esse, né? Se é em relação a gênero, se é em relação à espécie, do que nós estamos falando, pensando dentro de um foco de direção, de pensar, né, de diretrizes, que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é um processo. Desse processo, hoje nós vamos falar dessas 2 questões de autoaceitação e adaptação. Já vem trabalhando ao longo de alguns anos esse processo da mediunidade, vida e sensibilidade. A mediunidade, né, ou inteligência mediúnica, que a gente também vai ver esse conceito um pouquinho adiante, como um canal, o que liga a gente, né, a um mundo inconsciente interno, que a gente desconhece, e ao mundo externo, que é esse aqui, da sociedade. Tá? Então, a gente também tenta aí trabalhar com a ideia de mediunidade como esse canal de acesso a mim mesmo, às minhas construções, e não a um mundo externo a mim, a um mundo espiritual ligado ao espiritismo especificamente. Essa é a diferença do sistema Tempo de Ser. Tá? Ele não está ligado à religião, apesar de vir e trazer temas, conceitos que veio de lá, pela formação do grupo, né? Então, a gente está escrevendo essa história da educação de essencialidades. A figura é bem sugestiva, né, Dani? Foi a figura que a Denise usou para divulgar o curso nas redes sociais, no WhatsApp. A gente achou interessante, porque o que será que a gente, ao fazer o nosso próprio desenho, que é significativo, né? Ao nos vermos e começarmos a desenhar essa nossa figura, o que a gente sente? Será que a gente aceita o que a gente consegue ver? Começa a identificar, a sentir? Então, foi isso que nos passou, a ver o bonequinho desenhando e o que isso repercute na intimidade dele. Então, vamos trabalhar nesse sentido. A gente, para trabalhar, a gente usa didaticamente também, como é pouco tempo, para mostrar uma ideia, a gente faz um roteiro por onde a gente vai passar. Então, a gente começa, né, a nossa atividade sempre com uma reflexão, alguma frase, algum texto, algum trecho de algum filme, e que nos chama a atenção para abordar a temática. Em seguida, a gente vai propor uma dinâmica. Essa dinâmica é individual, ela é tranquila, é rapidinha, e vocês vão perceber. E em terceiro a gente entra, então, já para costurar, né, fechar em pequena síntese do que seja essa temática. É importante também a gente esclarecer que a gente acha que já dissemos isso da nossa formação. Então, assim, aqui não é um curso de pós-graduação, um curso de psicologia, algo, né, dentro de uma linha específica. Todos nós somos profissionais e somos estudiosos, e a gente traz aquilo que nos interessa, aquilo que faz parte das nossas leituras, né? Então, eu trago questões de psicologia, de psicanálise, da pedagogia, daquilo que eu tenho interesse.
né? Que agrega na questão do autoconhecimento. Maritza também. Então, nós duas temos feito já algumas leituras, algumas investidas de tempo, né, de estudo, de dedicação, para poder entender a questão do autoconhecimento por outros autores. Que a gente está fazendo uma pesquisa, né? Mensalmente a gente traz aqui um tema, nesses laboratórios ou espaços que o Renato falou, que o núcleo oferece, né? O laboratorial, teórico e prático, existem dinâmicas de estudos, um tema discutido. Então, nessas dinâmicas a gente traz, discute e cada um colabora e contribui com aquilo que já vem de leitura, que é base, né, de cada um. Porque senão não dá sentido, né, para o que a gente está fazendo. E a gente gosta, então, de esclarecer no início que não é um curso de psicologia, na verdade, um curso de autoconhecimento, como o Otto esclareceu, um curso de autoaprendizagem, de autoconhecimento, e nós trabalhamos não só, como a Dani falou, a psicanálise, geralmente Jung, Freud. No passado, por exemplo, a gente trabalhou bastante o conceito de inconsciente coletivo, trouxemos as definições desses autores, mas também as obras do próprio sistema, né? E aí, só para demonstrar, tem as obras Crescer Dói, Prisioneiros da Infância, que são de autoria da Cláudia Zacarias, que é do Núcleo. Está ali, levanta a mão, por favor, Cláudia. A Cláudia Zacarias e a Cláudia Duarte, que também... Cláudia Duarte é da Escola do Pedro. Tem mais uma Cláudia, é diretora da escola. E a Cláudia Carvalho, que é de Bauru. Então, são as duas obras, Prisioneiros da Infância e Crescer Dói. A gente vai usar bastante hoje. E a obra do Lucas e da Marlete. Então, a dica, divulgados, Esses dois vão aparecer na nossa bibliografia ao final, porque a gente vai trazer trechos deles, tá? E, além disso, outros autores que a gente sempre que citar, a gente vai fazer referência ao final, na bibliografia. Isso. E com a reflexão... nós trouxemos um trecho de um livro da Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. E nos tocou muito essa fala. Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Essa fala da Clarice Lispector, para nós, tem muito a ver com o processo de autoconhecimento. Nós percebemos que quando você vai aprofundando em você mesmo e entrando em contato com áreas do inconsciente, muitas vezes esquecidas, bloqueadas, vem esse sentimento de solidão. No grupo, a gente troca muito, né, nas atividades. E várias pessoas relatam esse sentimento, essa sensação de estar só, que nós percebemos por trilhar esse caminho juntos, é natural no processo de autoconhecimento. E o grande desafio é esse: me sentir só e me sentir plena de tudo em mim mesmo. Então, quem aqui que já teve aquela sensação de estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir só? Algumas levantaram a mão. Mas assim, a pergunta a gente faz até intimamente, né? Eu acho muito difícil um ser humano que não tenha sentido isso. Dentro de casa. Numa festa de família... ou num dia, num domingo que seja, você está ali com várias pessoas ao seu redor, muitas pessoas próximas a você, e a sensação é de solidão completa. O que será que isso quer dizer? Será que isso demonstra uma certa incompletude do ser humano? E que a gente pode entrar em contato de forma mais clara ao adentrarmos a esse processo de autoconhecimento? Então, para nós que estamos nesse movimento e buscamos essa autoobservação, fica cada vez mais nítido que todo ser humano sente isso. Muitos não conseguem identificar, mas todos sentem. E quando você se dispõe a realmente se aprofundar num processo de um passo a passo para se olhar, vai ficar cada vez mais clara essa sensação de estar só, que é, na verdade, estar em si mesmo. Então, pode assustar, mas é o mais natural que tem na nossa percepção. É interessante que a Maritza falou da questão do assustar, né? O que nos causa. A gente está acostumado e foi educado a sempre estar junto, a, na medida do possível, não sofrer, ou quando sofrer, buscar uma ajuda, buscar conversar, buscar, né, ver uma música, assistir, distrair de alguma forma, né? De várias maneiras, tem uma forma de distração. E esse estado que a gente chama de
estar só, né, ou sentir pleno, estar só, mas sentir-se, né, e com isso estar pleno, seria esse estado onde eu consigo achar a plenitude ou a completude, e que antes eu me distraía para não sentir a ausência, de você estar com você mesmo. Na melhor medida do possível, porque você é o seu maior presente, né? É tudo que você tem. Então, por mais que você saia em busca, se distraia, isso não tem problema algum. Mas o interessante é você dar valor para aquilo que você já é, a sua constituição, e olhar mais para isso. Tipo assim, é possível, né? Você dizer para você mesmo que é possível viver consigo mesmo, com a sua construção, né? Com o ser que você é. E muitas vezes a gente não é educado e estimulado a isso. A gente é estimulado a procurar, a sair, ou fechar num quarto escuro e dormir, né? Não conversar com ninguém também. Ou é 8 ou 80, os extremos, né? Ou se tranca, fica num casulo buscando conforto naquele estado, ou realmente sai e busca distração completa. E aí a gente tem vários aí aspectos dessa distração, que são as compulsões, seja, né, de bebida, seja de comida, seja de compras, sexo, né? Então, assim, tem várias maneiras de distrair. E cada um vai buscar leitura, viagens, cada um vai buscar trabalho, né? Trabalhar para não sentir. Como se sentir não pudesse. Né? Eu não fosse dar conta. Então, a gente vem aí com a questão do autoconhecimento, colocando essa primeira reflexão de que é possível conviver consigo. Agora, como a gente disse ali no roteiro, né, vem a questão da dinâmica. A dinâmica ela é bem rapidinha. Eu vou pedir só para a Maritza entregar uma folha sulfite para cada um que a gente trouxe. Vê se dá, Má. Ah, meu papel está aí, peraí. Pronto. A gente vai entregar uma folha sulfite para cada um. Quem tiver caneta pode usar. Quem não tiver, a gente tem 3 para emprestar. Canetas. E aí vocês vão escrever nessa folha, vão pensar em 3 características de vocês. Deixa a Maritza entregar que depois eu falo. Quem quiser fazer no celular, não tem problema. É que a gente trouxe folha só para... Não vai ficar com a gente, não. Vocês não vão precisar falar. É só para vocês mesmo. Então, é o seguinte, gente. Nessa folha ou no celular, onde vocês escolherem, vocês vão elencar somente 3 características que vocês observam em vocês e que vocês não gostam. Que tem dificuldade, te causa incômodo ter essa característica ou comportamento, tá? Característica ou comportamento, depois vocês vão entender por que é quase a mesma coisa falar de uma característica ou um comportamento que incomodam a vocês mesmos, tá? 3 características de forma incomodativa, ou seja, ligado aí, que se a gente pudesse falar do negativo e do positivo, ligado àquilo que para você é um negativo, é um sinalzinho de alerta para você. Você não gostaria de ter ou não gostaria de se comportar de tal maneira. Então, apenas 3, tá? Apenas 3. Vocês vão elencar aí 3 características ou comportamentos assim que te incomodam profundamente. As piores, que devem ter várias, ou algumas. Mas a gente está pedindo só 3. Só 3 características que te incomoda profundamente. Você fala, eu não gostaria de sentir de si mesmo, sobre si, não é do outro, não. O que me incomoda sobre a minha pessoa? Se eu pudesse mudar hoje em mim, eu mudaria tal, tal e tal coisa. 3 características, tá? Como a Dani falou, gente, isso não vai ser exposto, tá? Então, pode botar mesmo, que ninguém vai ler. Mesmo assim, é difícil, né? É muito difícil é expor pra gente, né, pro outro.
Gente, quem terminou vai pensar, escrever aí ainda, 3 características ou comportamentos que ama em vocês, que adora, que é uma superpotência em vocês, que vocês assim, amam, é super bacana. Esse é super fácil, né? Não conseguia. Eu falei super fácil, marido, você não conseguia. Depois a gente vai explicar. Mas 3 características bacanérrimas em vocês. Vocês acham? Queria nascer de novo com essa característica. Bacana demais. É verdade. 3 também, hein, gente? Não vão listar horrores. Tenta, gente. É difícil, mas tenta. Se esforcem aí. Legal, pessoal? Conseguiram? Então guardem a folhinha aí com vocês. Tem gente fazendo ainda? Quem ainda tá? Só para sinalizar para a gente saber. Tá. Então a gente espera mais um pouquinho. Então, a gente vai voltar mais para frente. Vocês guardem a folha. Guardem as percepções que tiveram, que alguns slides à frente a gente volta sobre a dinâmica. E agora, nós trouxemos esse desenho, né, sobre o que nós entendemos de forma muito resumida sobre o processo de autoconhecimento. Então, a ideia aqui é que o autoconhecimento ocorre durante todo esse processo. Aqui nós temos o homem, que é todo ser humano, toda pessoa humana, tem características que o definem como espécie. Cada um de nós aqui vai sentir todos os sentimentos que o ser humano sente. E a gente vive sem perceber sequer o que sentimos. E conseguimos levar a vida assim, de forma inconsciente. No processo de autoconhecimento, nós definimos como uma etapa em que passa-se de homem para o que denominamos de homem médium. O que ocorreria no homem médium que o caracterizaria ou diferenciando do homem? Aqui já há a prática da autoobservação. Então, como a Dani colocou no início, a mediunidade é utilizada no sistema Tempo de Ser não como um canal com o mundo espiritual. Normalmente, a nomenclatura, essa denominação de mediunidade é utilizada para a incorporação de espírito, para manifestação de um outro plano em que o médium serve de canal e alguma inteligência extracorpórea se manifesta. No sistema Tempo de Ser, a gente não descarta que isso possa ocorrer, mas isso não é o nosso foco. O nosso foco de mediunidade é a possibilidade de você acessar um canal que você tem com o seu próprio inconsciente. Então, todo ser humano tem esse potencial, mas isso não é desenvolvido.
E o que ocorreria no processo do homem médium é exatamente o exercício para que se torne um hábito a autoobservação, que vai te permitir acessar áreas do seu inconsciente que te guiaram até então e você sequer percebia. Então, nós colocamos aqui o tema, o nome, né, de autoconhecimento, que vai em todo esse processo do homem como espécie até a psicoadaptação ao homem, que acontece ao ele perceber como que ele se manifesta, quais são os seus padrões comportamentais e aceitar e poder se autogerir. E a autossensibilidade também. Porque o que nós percebemos ao vivermos esse processo de autoconhecimento é que quando nós começamos a aprofundar em áreas de nós mesmos, do inconsciente, existem barreiras conceituais que travam esse processo muitas vezes, porque os nossos conceitos recebidos na infância, pela educação que tivemos, nos dizem que isso é feio, que isso é errado, que não se deve sentir isso e não se deve fazer isso. O que muitas vezes, como percebemos, já sentimos e já fazemos. Então, no processo de autoconhecimento, é essencial a autossensibilidade, que se caracteriza na autoaceitação de, ao perceber determinados fatores, poder aceitar que se sente isso, poder aceitar que se vive isso, porque só assim vai ser possível aprofundar nessas áreas. O que a gente pode afirmar? Se não houver autossensibilidade, não existe autoconhecimento profundo. Para atravessar essas barreiras conceituais, se você continuar com a ideia de que isso é feio, de que não pode, que é exatamente o que você recebeu de informação da sua mãe e do seu pai quando você era pequeno, você não consegue aprofundar em áreas de você mesmo. Por isso que nós colocamos o autoconhecimento mais para cá, porque ele vai adentrar todo o processo, desde o início já vai começar o autoconhecimento, e a autossensibilidade também permeia todo esse processo. Mas chega um momento em que ela é essencial, porque senão você barra o processo e vai fazer outra coisa. Você sente que não vai dar, isso não é para mim, é muito doloroso perceber ou que eu vivi isso, ou que eu faço isso. E aí isso pode ser inúmeras coisas, dependendo de cada um. Então, entra esse momento da fase da autoaceitação. E aqui os ciclos. Como o Renato Otto colocou no início, nós temos alguns ciclos de aprendizagem no curso de autoconhecimento. Nós encaixamos, nada disso é estanque, tá, gente? Aqui é homem médio. É lógico que isso aqui é uma mera nomenclatura. A gente vai ser homem até o fim. A gente usa esse nome como um conceito para facilitar. Como eu disse, homem, espécie humana como todos. Homem médium é aquele ser humano que já desenvolveu o hábito de autoobservação. Nós utilizamos o nome da cultura da psique. O que seria isso? As questões psíquicas, a vontade de se ver e de se conhecer passa a ser prioridade para ele. Isso caracterizaria o homem médium. Ele já consegue utilizar essa potência, que é a inteligência mediúnica, para voltar a lente dele para si mesmo. Então, isso já passa a ser uma realidade na vida dele. Isso aconteceria como? Para nós, nos ciclos 1 e 2, essa etapa acontece, da passagem para o homem médium. Por quê? No ciclo 1, o lema é interesse-se por você. Você passa a começar a entender a sua formação, entender quais os conceitos que você recebeu e que hoje são muito válidos para você, quais as crenças que te guiam. Isso tudo acontece nas atividades do núcleo e, lógico, você vai levar isso para fora também. Tem algumas práticas que são feitas, o que marca o ciclo 1 é a apresentação do currículo. A gente chama de currículo que a pessoa pode elaborar, ela elabora um documento em que ela coloca as características principais de si mesma. E isso, ao elaborar, ela já vai anotar o que ela sente e ao apresentar para o grupo. Isso vai acontecer ao longo do ano de 3 a 4 vezes. Na última atividade nossa do ciclo 1, a Gabriela apresentou o currículo dela, que é uma das pessoas do ciclo 1. E é muito interessante, eu acho que para quem apresenta e para quem assiste. Por quê? Para quem assiste, a gente se vê na pessoa que está apresentando. Porque, como eu falei, é ser humano, é padrão de comportamento. Você vai conseguir identificar coisas que você nunca viu em você quando ela explicar o que ela sente e o que ela viveu. E para a pessoa que apresenta, é muito legal. Porque coisas que você achava que tinha, ao elaborar e principalmente ao falar, você percebe que tem alguma contradição ali. E que aquilo pode não ser bem como você pensava. E até mesmo porque o grupo fala para você. Que você fala aí, Maritza, até um exercício que a gente fez em uma das outras palestras, não lembro, da Cláudia,
a dualidade que a gente percebe na gente mesmo. Então, assim, eu vejo, eu sou organizada, mas eu sou desorganizada. A gente começa a perceber que a gente não é só um padrão de comportamento. Que a gente tem uma tendência, mas que a gente tem uma dualidade. Tem hora que a gente tem a tendência de ser feliz, mas a gente também tem a tendência de ser triste. Então, é muito interessante, porque a gente para de se rotular tanto e começa a se observar de uma forma diferente, né? E traz uma leveza maior. A minha sensação é que a gente fica mais leve com a gente mesmo. Então... E o legal do processo, da prática, assim, da prática mesmo de fazer, é que você pode ler 50 livros falando que existe a dualidade no ser humano. Enquanto isso não é informação em você, isso vai ser uma informação teórica. Quando você elabora um processo e sente que você tem uma dualidade, a pessoa pode até te dizer que não tem, mas você sente que tem. Então, essa é a diferença. A teoria é importante, é essencial. Se você não tiver acesso a determinados conceitos, aquilo, quando você sentir, você não vai conseguir nem definir. Agora, a teoria por si só, que é você ter acesso a uma informação teórica, não faz sentido. Ela tem que ser associada a uma vivência prática, que faz você fazer a síntese e conectar as ideias, e aí sim você faz uma síntese em você. Quer falar, Gabi? A partir também do Inner Game, com o meu mestre lá do Inner Game, que a gente só sabe quando a gente sente essas questões de se eu me conheço, a gente só sabe, esses conceitos que a gente lê em qualquer lugar, a gente só compreende quando a gente sente. Ponto final. Então é simples assim, quando a gente sente, a gente não tem mais dúvida. É meio viagem, mas ele passou um vídeo uma vez da faxineira dele, que era uma pessoa extremamente feliz. Ela falando para ele que ela era feliz porque ela escolheu ser feliz, ela escolheu trabalhar com uma coisa que ela gosta, ela escolheu ser feliz com a vida que ela tinha. E ela não precisava explicar por que ela era feliz, porque estava na cara. Ela transbordava aquela felicidade. Então, ele mostrou isso exatamente para falar isso que você está falando. A gente sabe quando a gente sente. Quando a gente não sentiu ainda, a gente fica buscando explicação teórica, a gente fica teorizando. E eu acho que é exatamente isso que você está falando, né? Faz sentido isso que eu estou te falando? Faz e para nós é muito importante associar a informação com a parte prática e laboratorial, que é o que a gente busca fazer. E o interessante, a gente dizer, é que tudo isso que a gente está falando aqui, nós desenvolvemos nos 6 núcleos que o Otto demonstrou, nós vivendo o processo. Não veio nada pronto. Esse processo que a gente chama de metodologia de educação de essencialidades, ela foi vivida pelo grupo que começou, descrita pelo grupo que começou, e ela continua se modificando a todo tempo, a partir de cada um que chega e de acrescenta, e o método vai sendo aprimorado. Então, assim que foram criados os ciclos, não foi um terceiro que criou o ciclo, nós criamos a partir da nossa vivência. E como? A ideia de que ciclos 1 e 2 são etapas em que, primeiro, desenvolve-se o interesse por si mesmo. Hoje, na nossa sociedade, geralmente, qual que é a formação que nós recebemos? Formação para sermos bons profissionais. Desde que a gente nasce, a gente é educado para ter uma ótima profissão e poder se manter. Mesmo que seja para ser dono de casa, que seja muito bem feito, que eduque muito bem os filhos. Quem aqui foi educado para se conhecer muito bem? Tem alguém aqui? Que na infância, principalmente até os 8 anos, recebeu estímulos para se conhecer. E que na adolescência, como fruto já desse processo inicial, recebeu mais estímulos ainda para se aprofundar. E na fase adulta, poder viver um processo de autoconhecimento. Eu, longe disso. E imagino que os outros também. Porque a gente não é formado para olhar para si. A gente é formado para fora. Para cuidar bem dos outros, para estudar, para ser bom profissional, para ser boa dona de casa, mas não para se conhecer. E, como não fomos educados para isso, nós mesmos tivemos que criar um método para conseguir desenvolver a cultura da psique, que é chegar ao homem médium, que é aquele que tem em si o foco de maior observação. E isso vira um hábito de vida. Você não vai ficar, eu tenho que me observar. Quando acontece alguma coisa, você para, estou incomodada. Todo mundo que sente um incômodo de vez em quando. Quando a gente sentia um incômodo, normalmente a gente ia se distrair, como a Dani falou antes. Agora a ideia é parar e buscar por que eu estou incomodada. Eu vou tentar entender. Quando começou esse incômodo, qual situação que aconteceu, descrevo
Tudo que eu percebo, eu vou anotando para criar um método para me perceber e entender o que me causou esse incômodo. Então, vem nos ciclos 1 e 2 esse interesse por si mesmo e esse início de sensibilidade já por si, cria-se essa cultura de se auto-observar e aprofunda-se no ciclo 3 e no pós-ciclo. Como que aprofunda-se? Na questão da autossensibilidade. Porque aqui existe uma possível barreira, que, como eu falei um pouquinho antes, quando você aprofunda bastante em áreas do inconsciente, a tendência é aquilo, de alguma forma, assustar. Porque conceitos que você recebeu blindam o seu inconsciente. E a necessidade da autossensibilidade e da autoaceitação para se passar para a etapa de psicoadaptação. Nós vamos apresentar um pouco mais à frente isso do processo, só um minutinho. Mas o que é interessante se perceber na psicoadaptação? Será que eu vou mudar? Será que a ideia que a gente apresenta no Sistema Tempo de Ser de autoconhecimento é que eu nunca mais vou sentir tristeza, aquela angústia? Não. É uma felicidade plena. É uma alegria constante. Para a gente isso não é real. Se é desanimador ouvir, a gente prefere ser realista. A gente entende que nós vamos continuar sentindo os sentimentos, porque é isso que caracteriza o homem. E nós não vamos deixar de ser homem ao chegar na psicoadaptação. Ao nos adaptarmos ao homem, a gente vai sentir os sentimentos, mas a gente vai conseguir entender o que causa isso e, de certa forma, gerenciar nossas atitudes. Gerenciar as reações, e isso necessariamente acalma. Quando você entende o que se passa com você, você entende as causas daquilo que você sente, na maioria esmagadora das vezes ligadas à sua infância. A educação que você teve, a eventuais traumas vividos. E você percebe como são seus padrões comportamentais, a consequência lógica é você acalmar, porque você entende o que se passa. E quando acalma e entende o processo, você consegue gerenciar esses sentimentos. O que não significa que você vai deixar completamente de senti-los, porque isso não é real na nossa visão. Maritza, só um minutinho. Nessa questão da psicoadaptação, né, nesse processo aí do terceiro, a gente está colocando os ciclos ali, mas eles acontecem o tempo inteiro, tá? Não é que a gente já passou, nós estamos lá no pós-ciclo, que a gente não faz mais essa questão do currículo, não tem mais essas questões aí pertinentes à visão que eu tinha de mim, o que vai se alterando. Não é isso. Mas tem dois processos que a gente vive na questão dessa busca por autoconhecimento, essa busca por ultrapassar barreiras, compreendendo essas barreiras, é a questão de autonomia, que a gente ganha uma autonomia de ser o que se é. Eu acho que isso a gente não encontra em nenhum lugar. Nenhum curso, pelo menos, me deu até agora. Uma questão de ser eu, ser autonomia comigo, para lidar comigo. Não aprendi em outro lugar, não tenho aprendido, né? De ter uma educação autônoma nesse sentido, para lidar comigo. E uma questão da liberdade, que é o que a Gabriela falou, que eu acho que está ligado a isso. Não fica mais um peso a informação. A informação que você tem sobre tudo e sobre si mesmo, quando você traz o foco para si, ela vem como uma liberdade, porque aquilo não te pesa mais como uma informação que você não usa. Por quê? Porque ela ganha sentido. Ganhando sentido, ela ganha potência em você. E esse potencial te abre para o mundo. E aí você se sente leve, se sente capaz, fala, nossa, eu posso sentir. Só o fato de você dizer para você que você pode sentir, que isso não é errado, né? Porque é como se fosse pai e mãe o tempo inteiro, até então, falando, você não pode sentir isso. Para de chorar, menino, engole esse choro, menino. Né? Tá de castigo agora. São falas que estão internamente, que acionam ações e comportamentos nossos, ação-resposta, que nos limitam. Não ousa, não experimenta, não quer avançar, qualquer frustração é um passo para trás que dá e não quer seguir adiante. E nesse processo não, a ideia do autoconhecimento, de psicoadaptar-se aí, é sentir essas duas coisas naturalmente no processo. Ter uma autonomia para lidar com isso e aí fazer essa autogestão, a gerência de como eu lido comigo mesmo, com aquilo que eu sinto, sem condicionar, sem pôr condições, né? Condicionar, sem pôr condições. Você se incondicionaliza aos poucos, porque você percebe que o que você sente, todo humano sente. Em diferentes proporções, dependendo da experiência que teve no período infantil. E a liberdade de ser, que aí ninguém também vai te tirar essa liberdade, que só você tem. Porque onde você vai, você se leva. Então, se você se sente com liberdade, sente a mínima conforto de estar com você, podendo sentir o que se sente, de qualquer ordem, isso é a liberdade, que a gente não tem em nenhum outro lugar.
Eu falei alguma coisa, Cris? Ah, Cris, não quero te inibir. Posso ir? Você vai continuar? Gente, então aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho ainda mais nesse pega. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse gráfico aqui, ainda dizendo dessa questão do homem, né? Que tanto causou polêmica aí. Então, quem é esse homem que a gente está falando e que a Maritza colocou aqui, muito bem colocado, da questão dos ciclos? A ideia de homem. Esse homem é a espécie humana. Porém, aqui dentro do sistema Tempo de Ser e dentro da psicologia e da pedagogia, a gente já tem encontrado pesquisas e teóricos que defendem a ideia de que o homem é um produto de uma junção de coisas. O que seria essa junção de coisas? A primeira coisa, uma herança genética, uma herança de espécie que traz, a espécie humana, garante que todos que nascemos sejamos homens, né? Homens de espécie. A questão de pai e mãe, de educação, de pai e mãe ou pessoas próximas ali dos educadores próximos. Então, aqui nós temos a espécie humana como a garantia de herança genética. Temos o DNA de mãe e pai que nos agregam, que traz para a gente notícias da gente, porque é a agregação dos dois, né? Pai e mãe ali, que são pessoas também, né, inclusive, e que passam para a gente toda uma formação. Além disso, então, além da genética, além do DNA, pai e mãe e suas constituições, que estão todas invisíveis para a gente, nós temos a questão do ambiente. Então, a pessoa humana, cada um de nós que estamos aqui, nós já passamos e somos formados, somos produtos da infância que nós tivemos, dos educadores que conviveram com a gente, do meio onde fomos educados, tá? E nós trazemos o que a espécie humana viveu até o período que a gente nasceu. E quando a gente morre, a gente deixa para a espécie humana tudo aquilo que a gente viveu, em forma de experiência, né? Do que fica a carga genética da carga humana, da espécie humana. Então, o que nós quisemos e queremos dizer com o homem é tudo isso, tá? Homem e mulher, lógico. Que aí é a espécie humana, né? A espécie humana. Então, esse é o ponto que nós queríamos chamar atenção. Bom, beleza, está colocado esse ponto, eu chego no sistema Tempo de Ser. Eu chego aqui, né, dentro do sistema Tempo de Ser, e eu quero me autoconhecer, porque essa é a proposta do sistema. Então, eu chego aqui com as minhas características, e a primeira coisa que eu vou receber de informação é que eu sou um ser humano que tenho, como a Maritza já disse, padrões de comportamento humano. Essa é a primeira coisa. Aí, a partir dessa informação, eu vou pensar assim, nossa, eu tenho padrões, né? Então o que eu sinto no diálogo com o grupo, eu vou perceber que eu não sinto sozinha, que outros sentem, e muito parecidos. E vieram das quase mesmas vivências. Por quê? Porque somos todos humanos, precisamos de um pai, de uma mãe, de uma figura, né? Não pai e mãe, figura, porque pode ter faltado, mas uma figura que faça o papel de pai, ou que faça o papel de mãe, de cuidador, de genitor, de protetor, não é? E do ambiente. Então, tá bom, cheguei aqui dentro do sistema, percebi essa informação, recebi, aliás, essa informação, e foi pedido para mim um currículo. Descreva sobre as suas tendências, sobre os seus valores, aquilo que é, do que você consegue se ver, uma primeira visão sobre você. Você vai fazer isso. Quando você vai avançando mais e o sistema como um todo te dá base, te dá laboratório, te dá espaços para discussão, e esse é um desses, te dá espaço para isso, você vai tendo noções, parcas noções sobre você. Então parece um quebra-cabeça, você vem pegando fragmentos. O que a Maritza falou, o outro fala, a Gabi falou, ela percebeu nela que ela também tinha aquilo e não tinha notado até então. E que ficou claro, ou já tinha notado, mas ficou mais claro. E aí vai montando um pequeno quebra-cabeça, uma pequena amostra do que seja você para você mesmo. Muitas vezes, essa noção de você para você mesmo é muito diferente do que você tinha. Ou ela começa a ficar, né, mais ou menos ali em equilíbrio quando você vai conversando com o grupo e vai te possibilitando e falando assim, não, eu posso ver, né? Porque tem coisas que a gente não quer ver porque nem é possível, né? Dos conceitos que nos prendem. Nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? E aí, quando você passa, então, com todo o estudo, que as informações chegam até você, você vai estudando, você vai se aprimorando, você fala, é isso mesmo que eu quero, eu estou afim de fazer autoconhecimento, eu quero conhecer quem é essa pessoa que eu sou, que eu convivo diariamente, você vai para o segundo ponto aqui do gráfico, tá?
nessa ordem aqui, pensando de aprofundamento, como se fosse uma casca de cebola, uma espiral, onde você vai se identificar, então, além do homem, com o seu padrão de comportamento humano, você usa, a gente, homem médium. Por quê? Porque médium no sentido de que agora você começa a ter uma lente, começa a ter uma primeira visão para o ser que você é. E um ser que tem características e comportamentos exteriores, mas que o exterior é um produto daquilo que está na intimidade, de construção que você não vê, que é inconsciente. Então aqui você tem uma admissão de que você pouco se conhece, é a primeira admissão de que você pouco se conhece, e que então a noção de inconsciente, que a psicologia fala e vai tratar disso, dentro do sistema a gente usa de inconsciente toda a nossa formação que a gente não lembra. Tá? É tudo que eu tenho, mas eu desconheço. Que é a questão dos sentimentos, ações, né, pensamentos, conceitos, crenças, valores, que eu tenho, mas eu desconheço. E que só essa capacidade aqui do homem médium, você utilizando, né, desse olhar para se ver, com essa ferramenta, você vai poder então avançar. Nesse processo, mais uma vez, você é colocado, vem uma nova informação de que você, como ser humano, como pessoa, é o foco e a prioridade da sua vida. Os outros vão servir de apoio, de troca, de base, de compartilhar, porque todos estão no mesmo processo, se for dentro do sistema, porque aqui eu estou falando dessa comunidade. Assim. Então, aqui todos estamos com a mesma disposição. Nesse sentido, o foco está em você e você passa a considerar que você tem um inconsciente ou um conjunto de informações que você não conhece sobre você mesmo e que há vida interior. Você passa a considerar que existe uma vida interna que pulsa, que vibra, que te leva, que te domina, porque você ainda não tem autogestão. Há sentimentos que te dominam quando você for... Pensamentos, quando você foi ver, já foi. Já falou, já agiu, já fez. Ou seja, tem algo em mim que se movimenta e eu não tenho o mínimo controle. Eu não consigo perceber. Aliás, eu nem percebo. Quando eu começo a perceber, e aí você passa, então, a fazer um processo de registro. É como se fosse uma pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa onde o núcleo, o objeto de pesquisa é você mesmo. Com todos os seus comportamentos, toda a sua ação. E aqui, então, nesse momento, você adentra mais um pouquinho no processo de autoconhecimento e você olha para você e tem uma segunda fotografia, uma segunda imagem do que seja você, da sua constituição. Aqui, nesse momento, aqui, muitas vezes, a Maritza também mencionou isso, você volta necessariamente a uma valorização e a um aspecto de aprofundamento na infância que nós tivemos. E aí, na primeira e segunda infância, especialmente, que aí a primeira seria mais ou menos de quando o neném nasce, né, está ali na Constituição, até mais ou menos 3 anos de idade, o que você viveu e que é completamente inconsciente, ou não, tem algumas pessoas que até lembram, mas enfim, para a maioria é inconsciente, não se lembra. E depois dos 3 anos aos 7. Tá? Então, a gente considera aqui no sistema, como também a psicologia e a pedagogia, alguns autores já consideram primeira e segunda infância. Nesse momento de primeira e segunda infância é a base do seu comportamento. O que a gente vive hoje, o que a gente faz, o que a gente pensa, as crenças que nos movem são construídas aqui, de 0 a 3 anos no homem. Quando o homem nasceu, relação pai e mãe, relação educadores, relação meio e a herança de espécie. Está tudo em mim. Está tudo já em mim, mapeado, cerebralmente falando. Tá? Então, aqui tem essas considerações. Quando você avança mais um pouquinho e ainda está num processo de autoconhecimento, você já tem vários perfis, digamos assim, que é essas versões de currículo 1, 2, 3, conforme você for criando, e a gente até estimule que ponha data nisso, que volte nas informações. Por quê? Porque cada vez mais você vai abrindo mais, você vai dinamizando e ampliando um olhar sobre você mesmo. Então, um aspecto que você achava, que a gente vai dar um exemplo mais para frente, para ficar claro o que é esse processo, tá? Um exemplo diante do que a gente viveu aqui, né, Maritza? E que é impossível, isso é outra coisa que é bom falar também. Nesse processo de autoconhecimento, a questão da autossensibilidade, ela só é possível, ela chega como autonomia e como uma liberdade de ser, quando você tem total liberdade ou se sente confiante de abrir aquilo que você viveu. E não acha difícil, não acha ruim, porque você fala, eu conquistei, é o que eu consegui ver. Antes eu tinha olhos, mas eu não conseguia ver. Essa lente eu não conseguia, não estava acionada. E hoje é possível.
Então, aí tira aquele peso de olhar para o espelho e falar, eu sinto isso, eu passei por isso, como é que era isso, que tamanho, que espessura, que cor isso tinha em mim. E você só passa a saber que isso, como era, no processo de autoconhecimento, na lida com esses sentimentos. Tá? Então, nesse movimento, a gente vai falar de psicoadaptação, nada mais do que a volta ao retorno, né? A história que você teve, a sua constituição, com todo o aparato psicológico, né? Funcional, de exercícios, de troca de grupo, diálogos. Por quê? Porque o processo de autoconhecimento, como metodologia, ele é coletivo. E as atividades são coletivas. Porém, como um processo para gerar autonomia, liberdade e autogerência, ele é individual. Vai acontecer na intimidade de cada um. Então, por isso que tem momentos que a gente pode trocar e a gente pode falar, porque o que a Gabriela falou mais uma vez, eu só posso falar aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti na pele. Eu senti, enfrentei, registrei, me interessei de alguma forma. E hoje eu posso falar. Então, essa trajetória, ela é longa para alguns, né? Alguns conseguem ir fazendo, e aí, conforme você vai, você não descobre tantas coisas. Não é um mapa astral que vai surgir tudo sobre você, mês a mês, que vai acontecer. Não é isso. Mas são notícias sobre você. E que você vai dizendo para você mesmo, nossa, eu vivi isso. E foi legal, e foi possível, é a minha história. E aí acontece aí uma questão, que é o alto valor. Que é tão difícil a gente valorar. A gente dá a vida, a gente dá... enfim, a gente se desdobra, né? Para ter o outro com a gente. Porque o outro me completa de alguma forma. Eu preciso, né? Eu não dou conta de mim sozinha. E essa noção, ainda a gente percebe que a gente não se completa por total. Porque é natural do homem se sentir incompleto. Buscar o outro para construir sua história. Mas é possível você ser você estando com o outro. E isso é diferente. Quando tem 2, quando tem 3, quando tem 4. Cada um pode ter o mesmo ideal. Quer chegar num ponto ideal e comum. Mas você é um. E isso é o maior valor. Tá? Então, é esse processo aqui que vai juntar, e a gente resumiu bem, tá? Todo esse, né, Mar? Todo esse percurso. A Gabi quer falar? Eu fico falando muito porque eu aproveito para falar de mim aqui, né, gente? Eu estou aqui aproveitando o espaço. Mas isso que você falou, Dani, eu sempre fui muito carente, eu sempre precisei do outro. Seja do meu marido, seja de um amigo, de uma amiga, né? Eu sempre precisei do outro para eu me sentir bem. E só com esse processo que eu comecei há 2, 3 anos atrás de me conhecer, foi que eu consegui entender que aquilo que eu buscava no outro, na verdade, ele estava dentro de mim. E é como se fosse assim, a gente se apaixona por nós mesmos. A gente se interessa. Mas eu acho que eu iria além, porque assim, a gente se interessa quando a gente começa a buscar o autoconhecimento. E depois que a gente adquire alguns conhecimentos, a gente se completa. E aí a gente já não precisa mais do outro para se sentir bem. A gente se sente bem com o outro, ou independente do outro, ou às vezes até apesar do outro, porque tem outros que às vezes nos incomodam. É né? que o outro, nesse sentido, o outro soma. O outro não é uma fusão. Porque antes era fusão, não é isso? Laranjas, é isso. Antes São é uma 2 laranjas inteiras. Na verdade, porque o que eu penso do que você está falando, e eu vivi muito isso, principalmente no relacionamento A2, né? E depois como casamento, que isso era com a minha mãe e com meu pai, depois eu projetei em alguém, né? Para viver, para continuar sobrevivendo. Que aí tem a emoção, a dependência emocional. E isso antes era uma confusão. Era fusão e confusão com os meus pais, e principalmente com a minha mãe. Então ela e eu era a mesma coisa. Não tinha uma extensão, não tinha... Era eu e ela. Depois, na questão do desvínculo, quando a gente começa a perceber que somos duas, apesar de termos muitas coisas, eu tenho toda a questão de DNA, de comportamento e tudo dela, mas eu sou uma e ela é outra. Aí há uma sensibilização e deixa de ser confusão. Você entende a fusão? E antes de fusão, a gente se vitimiza, a gente sofre, a gente cobra do outro, a culpa é do outro. Enfim, é o que eu sentia. Exatamente isso. Exato, Gabi, obrigada. E aí, para completar, a gente trouxe um trecho do projeto político-pedagógico que está no portal do Tempo de Ser, né? Então, aí, projeto político-pedagógico que resume isso. A organização dos períodos de formação da instituição
evolução assume a forma de ciclo, aqui entendido como um e integração de informações e conhecimentos considerados fundamentais. Isso é, um roteiro que balizam o caminho do indivíduo na sua busca da autoaprendizagem. Relembrando que isso aí é colocar no papel uma experiência prática que nós temos vivido ao longo de alguns anos, numa forma de um sistema metodológico. E aí a gente citou a questão da inteligência mediúnica, o Otto citou no início, né, como uma questão, uma terminologia que o sistema inaugurou. Essa terminologia é do sistema Tempo de Ser, vocês não encontram isso em outro lugar, tá, ainda. Eles é que denominaram esse conjunto de informação. E aí a gente vai explicar aqui minimamente o que seja, então, o conceito de inteligência mediúnica, que é essa potência que cada um de nós temos para poder se ver. Tá? Então, é um processo psíquico, produto da progressividade da inteligência, ou seja, de cada um de nós, como um potencial que nós temos, tá? Que consiste na capacidade do indivíduo sentir, observar, identificar e compreender conscientemente seus fenômenos psicológicos, que nada mais são do que padrões de comportamento humano, sentimentos e emoções. Tá? Podendo, com isso, antecipá-los e coordená-los. Isso está dentro do livro Inteligência Mediúnica, que é esse livro aqui. Por enquanto, essa obra está esgotada, ela não tem mais à venda, tá? A gente está esperando, né? Tem e-book, né? Em e-book. Ela sim, só que não tem no papel, mas tem no e-book, dá para vocês comprarem, tá? Então, aqui é um trecho só que apresenta o que é essa ferramenta, ou esse conceito tão utilizado por nós dentro do sistema para a busca do autoconhecimento. Como é que a gente faz autoconhecimento? Como é que a gente se acessa? Como é que a gente se acessa, tá? Então, é por aqui. Deixa eu ver que tinha uma coisinha só que eu queria falar. Fala, Gabi. Não, só um minutinho. Só vou terminar aqui um pedacinho. É o seguinte. Quando eles falam aqui da capacidade do indivíduo, né, ó, processo psíquico, produto da progressividade da inteligência. É um palavrão, né? Uma coisa assim, fala, o que é isso que está querendo dizer? E aí, dentro do processo de autoconhecimento, que é aquele gráfico que a gente apresentou ali, aquele gráfico, gente, eu e Maritza que criamos, tá? Ninguém trouxe para a gente, não. Aquilo é o que a gente tem entendido sobre essa questão do processo de autoconhecimento dentro de um sistema. Inclusive, a gente apresentou um artigo com esse gráfico no congresso que teve, no ano passado, né? Que é um congresso que é do sistema também, né? E aí, todos estão convidados, inclusive vai ser em novembro agora o próximo, depois a gente dá um recadinho. E aí, o que eles estão querendo dizer com tudo isso aqui? Processo psíquico, produto da progressividade da inteligência. Dentro do processo de autoconhecimento, existe um processo, né? Então existem etapas para ele acontecer. A primeira etapa é a informação. Então eu adquiro informações que é conteúdo mesmo, que vem, e que eu não faço ali digamos assim, eu não tenho uma seleção. São informações que eu vou captando, de todos os sentidos. Depois, um segundo momento, uma segunda etapa, é o conhecimento, onde aquela informação passa a ter um valor para mim, eu passo a investir naquela informação, e aquela informação passa de ser apenas um dado e se torna um foco de observação para mim. Então, eu invisto o meu tempo, né, para dedicar aquela informação sobre mim, ou sobre o sistema que eu estou vivendo, a comunidade ali. Depois que eu adquiri um conhecimento sobre aquela informação, eu passo por uma terceira etapa, que é a etapa da compreensão. É isso mesmo, né? Oi? Entendimento ou compreensão, né? Sobre aquela informação que era início para mim. Tá? Isso em qualquer sentido. Você descobriu uma característica sua, uma crença sua, por exemplo. E aí você passa, então, da informação que você tem, aquela crença, para um conhecimento, vou me aprofundar nisso, vou investir nessa informação, e depois você vai. Além disso, você experimentou o conceito que você estava vendo, registrou, começou a investigar, você vai para entendimento ou compreensão. E aí depois, num último momento, que seria uma etapa final do autoconhecimento, das etapas, né, há uma etapa que chama saber. Quando você adquire um saber sobre aquela informação, a informação deixa de ser mera informação, dados, e passa a ser um valor, um saber sobre você. E aí você não tem como nomear. Não tem como nomear.
Basta, é o que a Gabriela falou. Você não tem feio, bonito, gostoso, não é gostoso, não tem. Simplesmente é. Né? Simplesmente é. E isso é a liberdade de ser o que se é. É nesse ponto, quando você sai da informação ao saber, num processo de autoconhecimento, fazendo essa síntese, bem síntese aqui mesmo, nesse processo aqui, tá? Através do quê? Da inteligência mediúnica, desse canal ou roteiro na lida consigo. Dani, eu não sei se vocês já trouxeram para a gente alguma fonte da pedagogia Waldorf, mas eu assisti uma palestra aqui no Instituto Florescer e ele mostra exatamente um gráfico, ele mostra exatamente 3 curvas, que é a evolução, acho que do corpo biológico. Eu não sei se você... Não. É tipo a evolução do corpo biológico, a evolução de outro corpo, e um terceiro corpo, que seria essa inteligência, que é exatamente isso que você está descrevendo. A gente chega num ponto da vida que a gente tem um ponto de inflexão, acho que é um ponto de inflexão. Ou você evolui e adquire essa inteligência aí da qual vocês estão falando, ou você continua sendo na síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, e entra numa descendente na própria inteligência. Você descende assim como seu corpo descende. Se você não entra nesse processo de busca, de maturidade, de autoconhecimento, eu achei... evoluir, ou você evolui na mesma proporção do corpo. E é muito interessante você falar isso, Gabriela, porque quando a gente estava discutindo para fazer, o tema do dia de hoje nos toca muito, que é a autoaceitação. Porque para a gente, isso é um marco no processo de autoconhecimento. E para mim, isso que você falou, ou você vai, ou você fica, é você conseguir aceitar. Para mim, esse é o maior desafio. É quando você tem acesso à figurinha que você faz, aquele primeiro desenho, você desenha lá você olha para aquilo e você consegue aceitar e amar mesmo. Exatamente. É porque você vai ver que, na verdade, não é imperfeição, é o que é. Esse é o grande desafio no processo de autoconhecimento. E essa é a etapa de vai ou racha. Sabe uma fala aí vulgar, vou dizer assim, vulgar, porque vulgarmente falando, todo mundo fala, que é assim, é o que você tem para hoje? É o que você tem para hoje, é o que você tem para a vida inteira. É você, de presente para você. Isso é tudo. Né? É perfeito. É o que tem, é o que te cabe, é a forma, tá ali, pronto. Só você não via. Você queria ser tudo, menos você mesmo. Né? Faz com base em expectativas, né? E aí isso é uma pincelada, tá, gente, do que é a inteligência mediúnica. Tem o livro e já teve MVS que a gente trabalhou isso e outros também trabalharemos novamente. É porque não dá para a pessoa vir e não ter acesso ao que é a base, que é o cerne do sistema tempo de ser. É esse potencial que todos temos, que a gente chama de inteligência mediúnica, mas que em outros lugares podem chamar esse potencial com outro nome, mas que é o potencial que te possibilita se autoconhecer. Que seria uma autossensibilização, que é ler um trecho do livro Prisioneiros da Infância. Muitas das pessoas aqui já leram, mas a ideia é, depois de trazer essas informações de autoaceitação e autossensibilidade, ler para vocês, e aí quem quiser fechar o olho, quem quiser ficar de olho aberto, mas fica com você nessa hora e aproveite. E essa é uma carta que está no final do capítulo 9 do livro, que é a carta de um adulto para a sua criança. E ela fala assim: onde está minha criança? Em quais esconderijos psíquicos ela se esconde? Que defesas ela utiliza? Quais suas dores e temores, seus desejos e necessidades? Em que momento ela irrompe e se mostra? Como é essa criança? Irritadiça, birrenta e caprichosa? Triste e amargurada? Solitária e magoada? Tem raiva essa criança? Quem são seus mitos? Quem ela imita? Por quem deseja ser mais amada? Por quem se sente rejeitada? O que lhe fere os sentimentos? Como se defende e foge de suas dores?
Agride, esperneia ou fica indiferente? Faz-se de boazinha ou se entrega à rebeldia? Afinal, que recursos essa criança utiliza para sobreviver emocionalmente? Quem pode resgatar essa criança ferida e abandonada, que grita, se contorce e estertora de dor, clamando suplicante: socorro! Sinto-me desprezada, abandonada e sem valor. Quem poderá auxiliar essa criança que agoniza entre o silêncio e brados de dor, que não cresce e continua à espera de um consolo, uma mão amiga, uma migalha de afeto? Criança tão presa à sua agonia nem percebe que o socorro já veio. O tempo passou e ela estacionou. Seu corpo já se metamorfoseou e a idade adulta chegou. De frágil e vulnerável, dependente e carente, hoje é senhora da sua vontade e pode os seus passos direcionar, pois tem potencial para a si própria amparar. Querida criança, acorda, o tempo passou. Seus pais, outrora deuses e mitos em sua mente infantil, hoje ou já se foram ou envelheceram. De tão fortes e poderosos que pareceram a imaginação infantil, tornaram-se imagens estereotipadas e forças represadas na sua intimidade. Imagens que ainda a aprisionam, constrangem e a mantêm cativa de uma forma infantil de sentir a vida. É hora de libertar seus pais e olhá-los como individualidades que são, nem deuses nem monstros, simplesmente um homem e uma mulher, seres limitados e constrangidos a viver de padrões, tanto quanto você. É preciso derrubar o mito paterno e materno e perceber que seus pais carregavam neles as próprias dores e que, por mais que desejassem, não puderam dar aquilo que eles mesmos não possuíam. São tão ou mais crianças que você e presos às suas próprias feridas infantis. Não conseguem enxergar em você alguém além deles mesmos. Adulto, encontre a sua criança. Abrace-a. Criança, não se esconda do seu adulto. De agora em diante, ele é seu pai e sua mãe, seu irmão e seu amigo. Só ele, mais ninguém, pode a sua verdade encarar e a dor enfrentar. Liberte-se, criança, dos grilhões do passado e, amparada pela mão forte de seu adulto, deixe-se guiar pelo caminho que a levará a si mesma. Carinhosamente, de um adulto para sua criança. Quando a gente leu, né, Dani, assim, toca muito a gente essa carta, porque é exatamente esse olhar do adulto que somos hoje, que muitas vezes, apesar de num corpo de adulto, uma criança expressa num corpo de adulto, e a sensibilidade de olhar para essa criança, poder resgatar no sentido de lembrar da história, pesquisar o que viveu, pesquisar o que foi difícil, o que foi fácil, e acolher a criança. Nós percebemos no processo que não existe autoconhecimento e esse aprofundamento se não se volta à infância e se não se aceita mesmo o que se viveu e que só chegamos até aqui porque tivemos a infância que tivemos. Porque fomos criados da forma que fomos, que com certeza foi a melhor que nossos pais poderiam fazer, e que nos possibilitou nos formar o adulto que somos. E também, quando a gente leu, a gente comentou, mas pode ter gente que escuta isso e fala, nossa, mas parece tão pesada a carta. Para mim faz muito sentido, porque a forma como eu sinto a infância é exatamente o que essa carta descreve. Mas o que a gente conversou, não foi isso, Anne? É que pode ser que alguém escute e fale, nossa, mas imagina, minha criança, eu sinto só coisa boa, uma infância maravilhosa, os meus pais sempre me acolheram, eu sei que foram o melhor. Que bom. Da mesma forma, o estímulo é, se aprofunde na sua infância, acesse sentimentos, porque provavelmente tem alguns sentimentos difíceis, porque todo mundo vive situações difíceis na infância, pelo simples fato de ser dependente, de ser inconsciente. Frágil. Isso pode estar represado. Então, independente de quem veja como uma coisa muito leve e de quem a veja, a infância, né, como algo que foi pesado, há a importância de voltar, de resgatar o que se viveu e de resgatar a criança em si, de acolher e de aceitar, e daí poder continuar. Então, por isso que é tão significativo isso. Eu, como adulto, abraço a minha criança e continuo essa caminhada. Isso traz liberdade, porque aí sou eu comigo. É aquela solidão lá do começo, que é eu plena de mim, sou eu adulto com a minha criança. Não preciso de um outro adulto me dar a mão para me levar. Isso é autonomia. Né?
Antes a gente buscava, como a Gabi falou, um outro para preencher e para nos conter de alguma forma. Assim. Hoje nós temos a gente como adulto e a criança que fomos. Nós temos 2. Hoje somos 2. Né? Então, dá a mão para essa criança, pegar essa criança no colo, contar a história para essa criança, ou pedir para que ela conte a história para você que você não lembra, isso é muito gratificante. Né? É um valor. É um valor que você tem de alto acesso, de alto valor da história que é sua. Né? Não é mais de ninguém. E aqui a gente pediu para vocês aquela dinâmica, né? Aqui a gente não vai pedir para que vocês falem sobre o que escreveram, porque aí seria uma outra dinâmica, um outro tempo que nós precisaríamos. Mas a gente gostaria, se alguém quiser, falar o que foi mais difícil ou mais fácil. Foi o momento inicial de descrever 3, né? Buscar elencar 3 características que em você te incomoda de alguma forma, ou 3 características que são super boas, que você super aprova em você. A gente gostaria que pelo menos 2 pessoas apenas falassem, ou no máximo 2, falassem de como foi fazer esse exercício. Se foi rápido, foi difícil, o que brecou, o que vocês acham que travou, se já tinham pensado nisso antes. Né? Se é uma coisa natural, você sentar e escrever esse tipo de coisa, ou parece uma coisa do outro mundo? Ter que parar, avaliar o que se sente, o que se pensa sobre si mesmo e escrever. Em quais situações, né, a gente faz isso? Né? Senta e pensa sobre os valores que a gente tem. A não ser quando monta um currículo, que aí é com foco no profissão, né, e você tem que listar lá tudo aquilo que você tem de formação. Né? Se ninguém se sentir à vontade para falar, a gente fala. Esse é o nosso trabalho. Não, eu acho difícil, é sempre mais difícil a gente admitir nossas falhas, né? Nossas fraquezas, enfim. Então, escrever o que mais me incomoda, lógico que é mais difícil, mas, ao mesmo tempo, acho que é o primeiro passo para tentar mudar isso, para tentar trabalhar isso de alguma forma e entender, como vocês estão falando aí, de onde que isso vem, né? Por que isso? Qual era a outra pergunta? Você tem dificuldade, então, para escrever os defeitos, os defeitos. Também não é assim, super, acho que falar da gente, né, é difícil, de qualquer forma, para o bem e para o mal é difícil. Acho que é mais fácil a gente enxergar essas nossas características olhando quem está ao redor da gente. Então, como por exemplo, meus filhos reagem a mim, meu marido, meus amigos, então algumas coisas eu vejo deles e ouço deles que eu tenho que parar para pensar e falar, poxa, será que eu sou assim mesmo? E aí eu vejo que eu sou assim mesmo, mas que eu não tava, né, não tinha me tocado. Porque para mim é natural ser assim, né? Mas como isso afeta as outras pessoas. Acho que é isso. Vou ser mais breve, tá? Os 2 foram fáceis, mas achei mais fácil a parte boa. Só isso. Eu achei os 2 difíceis. 3 ainda? Porque geralmente tem uma coisa assim que te incomoda mais, que você tem mais consciência, que você procura trabalhar, mas aí 3 boas e 3 ruins, né? Eu tive um pouco de dificuldade. Aí na hora que eu escrevi, aí nos defeitos, quando eu vi, eu já estava no quarto. Abriu a porteira, né? Aí eu acho que eu até escreveria mais, assim. Porque tem coisa também que você, às vezes, não sabe se você realmente é, ou se você acha que é, de tanto que as pessoas falam que você é, né? É uma coisa meio complexa. Teve um que eu escrevi assim, que eu tenho dúvidas se eu realmente sou, ou se é uma contestação minha comigo mesma, sabe? Igual a história do homem. Será que pegou mal por causa da história do gênero? Será que eu sinto isso na hora que eu leio homem, né? Porque eu vi homem, eu entendi como sendo homo sapiens. Aí meu marido leu e falou, mas isso não é para você, é para mim. Eu falei, por quê? Está escrito homem. Está escrito homem. Eu falei, não, mas não tem nada a ver isso aí. Né? Foi muito polêmico. Então, e eu li... Foi a primeira coisa que meu marido falou para mim. Falou, isso é para mim, não é para você. Eu falei, por quê? Ele falou, não, está escrito homem. Ele veio, primeira vez que ele veio no curso. Só por causa do tema. O Léo falou assim, para homem só tem mulher? Não estou entendendo. Eu falei, não, Léo, não.
mas aí será que a gente atentou para isso hoje? Porque se fala muito disso, entendeu? De repente, há 2 anos atrás, não... Não, está em voga, sem dúvida alguma. É o tema do momento. Ninguém prestaria atenção nisso. Então, é aquele negócio. Será que é porque falam tanto ou será que realmente eu sou? Então... E fica instigante tema de se aprofundar. Legal. Muito legal. Obrigada. A Jussara pediu para falar também. Será que eu fui a única diferente aí nessa história? Porque, assim, a lista do... Como é mesmo? O que das características que você considera negativa. Então, eu achei mais difícil fazer as positivas. Então... isso depende do padrão da pessoa. A gente, vamos falar um pouquinho da gente. Quando a gente sempre faz a dinâmica, a gente faz, né? Quando a gente tem a ideia, a gente faz para ver se dá certo. A Dani só escrevia negativa. Ela foi escrevendo, chegou na 20. Aí eu falei, Dani, tem que fazer a positiva também. Ela esqueceu que tinha que fazer a positiva. A gente definiu a dinâmica e ela não fez a positiva. Eu esqueci. Para mim, eu tinha que listar o que me incomodava. Como me incomoda tudo, que é quase uma insuportabilidade viver comigo mesmo. E já foi mais, gente. Por incrível que pareça, já foi mais. Hoje é possível até falar para vocês que já foi, entendeu? E aí foi possível. Foi um esforço, né? A Marisa falou, não, então vou te esperar, você vai escrever. E aí foi uma espera e nós fizemos. Mas teve essa dificuldade mesmo. E aí o exemplo aqui é perfeito, porque o João por exemplo. Desculpa o seu nome. A Tatiana e o João falaram que foi mais fácil fazer fácil. A Jussara e a Dani é difícil. Fala do fácil. Tem uma inserção da internet aqui. O Elton. Boa noite, Elton. Bom, eu escrevi isso. 3 características ou comportamentos que eu não gostaria de ter. Às vezes me atrasar, ser bonzinho demais, me auto-sabotar. E as que são boas para mim. Sinceridade, carinhoso e ser amigo. Obrigada, Elton. Um beijão para você. Você foi além, você falou até as características. Foi. E outro estímulo que a gente queria fazer, além de assim, primeira ideia é parar para pensar em você, uma coisa que a gente não costuma fazer. Quem que no dia a dia para e escreve sobre si? De novo, a gente não foi educado para isso. A gente foi educado para tudo, menos parar e pensar no que a gente pensa e faz. Então, o estímulo é fazer esse exercício para ver como que às vezes isso é difícil. Perceber se é mais fácil falar do bom ou do ruim, tudo entre aspas, né? Se é que existe o bom ou o ruim. E o terceiro estímulo que a gente queria fazer, que foi muito legal para nós duas na análise das respostas, é pensar como que você pode usar os seus potenciais, que são aqueles que você listou como positivos, para trabalhar os negativos. É muito legal depois cada um parar e olhar, porque encaixa e é possível pegar aquilo que você tem como um potencial e trabalhar nas características que você mesmo elencou como algo que te incomoda muito. Você sendo o grande recurso. Você pode buscar fora uma ajuda, toda uma orientação, isso não tem problema algum. É muito bacana, vem para somar. Mas antes de buscar ou durante, pegue aquilo que você já listou de potência em você e veja se essas potências não caberiam para auxiliar ou olhar de uma forma mais confortável para aquilo que te incomoda hoje. Como você poderia já usar de uma autonomia para já usar aquilo que você já tem dentro de si. Né? Começar por aí. E aí buscar, se faltar, buscar mais. Fala, Léo. Completando a fala, muitas vezes a nossa característica positiva ou negativa é o exagero de uma delas, né? Então você pode ver que uma é o inverso da outra. Isso também acho que é uma característica importante para observar. Sobre isso que o Léo está falando, aqui dentro do sistema a gente chama ponto e contraponto. A gente tem as duas ao mesmo tempo, só que não percebe. Ou o que a Maritza também falou, depois de chegar num ponto de ter uma contradição até. Você sente tal coisa e percebe outra e fala, mas como é que é possível isso? Dentro de um ser. E é possível. Desculpa, gente. Na minha apresentação do currículo aconteceu exatamente isso.
Apresentei, aí no final eu olhei e falei, mas espera aí, eu falei que eu sou isso no começo, mas agora eu estou percebendo que eu sou aquilo também. E aí a gente fica até, mas será que eu não me conheço? É uma sensação estranha até, né? Faz parte do processo, não faz? Tudo faz, né? Na medida que você passou a ter interesse por você, qualquer coisa que você fizer na sua direção é bacana, né? É um esforço. E aí, para finalizar, isso é uma coisa bem difícil, trazer exemplos práticos. Mas, como teve uma discussão muito interessante no último Integração e Fundamentos, é uma das atividades do ciclo 1, é Integração e Fundamentos. Quem dá é o Renato Otto, educador. E foi muito legal que a gente trabalhou um exemplo prático que surgiu na discussão, que é ciúme. Mas nesse dia, deixa eu também esclarecer, nesse dia dessa atividade, eu especialmente não estava aqui. Eu não participei, porque eu estava num outro evento. E aí, quando eu e Maritza, não sabia disso, tá? Quando eu e Maritza pensamos lá, nossa, do que a gente vai falar? Tem que trazer um exemplo prático de autoconhecimento, do que a gente viveu na pele. Aí eu falei, Maritza, eu sei que para mim me atormenta, que é a questão dos ciúmes que eu tenho em relação ao meu marido. É assim, já foi doente, muito mais do que é hoje. Mas assim, já foi, muito mais. Né? E aí vai explicar aqui um pouquinho, muito mais do que é hoje, que ainda tem, gente. E aí eu falei, Maritza, ciúmes, pronto, vamos falar de ciúmes, que eu tenho que falar, vamos falar, né? Vamos colocar ali. Aí a Maritza falou assim, não, mas no IF surgiu exatamente esse ponto, então vamos trabalhar, que eu acho que é uma coisa boa. E aí nós então vamos compartilhar aqui, tá? Um pedaço dessa etapa. Então a gente tentou elaborar aqui de uma maneira prática, também nós que criamos isso aqui, etapas do autoconhecimento, desde a informação até o saber, tá? Com base em um estudo de caso. No caso, meu, tá? E de alguém. Mais alguém aí do grupo. Isso, eu vou falar meu porque eu que estou aqui na frente, não posso falar dos outros, tá? Meu, tá? Euzinha. O homem que estou, como pessoa humana, onde tem o ciúme, considerado todo ser humano sente muitas vezes e nem percebe. Todo mundo no balaio. Homem, agora não sou mais eu, agora eu divido. Homem médium, então no processo de saber que eu tinha ciúme, que não era só eu que sentia, dentro daquelas etapas dos ciclos, há uma coisa a mais. Eu identifico o ciúme em mim, como ele se move, a ação e reação que eu tenho com base no que eu sinto, e eu registro quando ele acontece, para entender o padrão que se move dentro de mim com base no ciúme, só no ciúme, tá? E aí, então, eu faço uma pesquisa onde a origem está em mim mesma. Só sobre o ciúme, uma coisinha só. E aí, o que seria a psicoadaptação nesse processo, que é o final do autoconhecimento, lá, a etapa, né, mais profunda, não final, porque não acaba, é profundo. Sente o ciúme, eu sinto o ciúme, observo o modus operandi, eu já sei como ele funciona dentro de mim, que eu já vivi, já registrei, já experimentei, né? Tem uma ação preventiva, porque eu já sinto ele antes, eu já consigo definir em alguns momentos que, vai chegar aquele momento, né? O que eu faria? E arrancava o cabelo, batia, gritava, saía da festa, não conversava 3 semanas. Não, eu já sinto o que vai acontecer. E aí eu tenho uma atitude preventiva quanto ao que eu sinto. E aí há o quê? Uma primeira atitude, mudança de postura. Eu sinto, eu sei que eu sinto e eu vou me conter. Eu vou observar, conter no sentido de observar. Eu não vou sair brigando, falando, não vou negar. Mas também não vou brigar com o outro que nem sabe o que está acontecendo. Aí eu falei que numa situação, eu lembrei que eu sonhei que meu marido estava me traindo, eu acordei batendo nele. Acordei batendo, entendeu? E ele, o que está acontecendo? Eu falei, você estava me traindo. Falei, entendeu? Então, assim, é uma loucura. Mas, enfim, aqui só para ter uma noção de que acontece. Tá, hoje eu sonho, registro e vou para minha terapia. Não falo mais necessariamente, né? Não faço tudo isso. Mas, enfim, é de verdade que acontece. Estou aqui exagerando em algumas coisas. Aqui na etapa... mentira. A etapa de autoconhecimento. Não dá para escancarar, não dá para mentir mais. A cara já revela, né, Marisa? Não. Etapa de autoconhecimento. E aqui o exemplo, então. Agora é como a gente pensa, tá? Aqui é a descrição de como seria o processo. Aqui é o caso prático. Então, eu sinto, eu penso, meu companheiro é meu. E ele que me provoca, me causando ciúmes. Ele devia ficar quieto na dele. Se ele ficasse quieto, estaria tudo bem. Mas ele me provoca, eu tenho que cair em cima. A mulher passa e ele olha. A mulher passa e ele olha. Ele chega na festa e vai
com uma pessoa. Como é que faz? Vai dançar com a outra. E eu tô aqui, como é que faz? Olha o pezinho, olha o pezinho. É assim mesmo, é ação e reação, gente. Aí o homem médium, processo de... Com as trocas no grupo, e aí dentro do sistema, a gente está falando sobre ciúme, não, o grupo de autoconhecimento, eu percebo que eu sinto ciúme, tá? Como todo ser humano, mas não tenho controle sobre as minhas reações. Então, ainda não tenho controle, eu nem sabia que eu tinha um ciúme tão exacerbado. Ali eu passo a entender que eu tenho um ciúme, ele é exacerbado sim, mas além disso eu percebo, eu olho as reações que eu tenho, que antes eu não percebia. Quando já foi, já tinha ido. Né? E a psicoadaptação é, então, uma etapa de todo um registro, todo um aprofundamento aqui, de uma aceitação de que eu tenho esses ciúmes, eu tenho um ciúme em mim. Eu consigo identificar a possível origem do ciúme, que aí poderia estar vinculado, no meu caso, a questão da incompletude, da dependência emocional, né, da fragilidade, da carência, e formação na infância. Por quê? Porque nesse processo eu também lembrei que eu tinha muito ciúme da minha mãe e do meu pai. Não só entre eles, com os dois. Quando eles iam se beijar, eu entrava no meio. Aquela coisa que criança faz. Não era só isso. Era assim, qualquer pessoa que fosse mexer com a minha mãe, mexer assim para tirar sarro, para brincar, eu morria. E eu chorava e queria ela para mim, trazia ela para mim. Com o meu pai já era diferente. O meu pai já era um olhar assim, ele vai trair minha mãe. Então, assim, eu tenho que estar atenta. Se ela não está, eu vou estar. E eu entrava na frente. Né? Então, assim, aconteceram várias vezes. E aí eu só repeti com meu marido. Eu não tenho filhos, mas eu repeti muitas coisas. Então, assim, da minha formação, eu só pude perceber fazendo o processo de autoconhecimento. Né? Não lembra. Vai desarquivando. Vai desarquivando o negócio. É um negócio doido, entendeu? Ô, gente, eu não sou tão velha assim, tá? Eu só tenho 37 anos, mas eu tô há 20. É que eu entrei muito recente, né? Muito pequena, digamos assim. Como que fala, gente? Não, é pequena só até hoje, ô Maritza. Eu cheguei na fase adulta, já cheguei. Mas, é combinado, gente. Eu fico sentada e ela em pé. É o combinado, porque mesmo eu sentada, meu pé não chega no chão, não dá conta. Então eu falo, vou ficar em pé. Mas tá bom, então é isso mesmo, é um processo de autoconhecimento que eu entrei muito nova. Por quê? Porque eu também tenho uma questão que eu cheguei ao núcleo, né, ao centro, enfim, a minha busca pelo autoconhecimento foi quando eu não dava conta de mim, das coisas que eu sentia. Eu precisava, né, eu não conseguia compartilhar com minha mãe, meu pai, alguém, então foi isso, resumidamente. Como o processo, então eu vou ler de novo aqui, consigo identificar a possível origem do ciúme, no caso, incompletude, carência, formação na infância e a questão do desejo. Quando eu notei que o desejo poderia estar direcionado para ambos os sexos. Questão da puberdade, questão da adolescência. Todos os hormônios ali e eu guardada dentro de uma célulazinha, né, um quadradinho que não podia sentir o que eu sentia. Imagina, não pode sentir, não podem pensar. Era perigo pensar. Que mal, então, falar o que eu estava sentindo. Então, foi muito difícil. Só para especificar um pouquinho mais, esse é um ponto um pouco delicado que já entra numa área mais profunda, vamos dizer, de barreiras conceituais. Mas muitas vezes é possível que o se sente não é do parceiro. É, na verdade, que você pode desejar aquele objeto de desejo que você acha que ele está desejando. Mas esse sentimento pode ser seu. Isso a gente também pode identificar no grupo. Vocês conseguiram perceber? Então, uma mulher histérica ou um homem histérico que sente muito ciúme do parceiro. E passa uma pessoa que chama muita atenção, uma mulher com uma roupa sensual, e o parceiro olha e ela quer bater no parceiro. Ou tem características que depois a gente também descobriu da mamãe, daquela seu amor, né, que é o amor incondicional à mãe, e que a gente passa a fazer isso. Essa reação tão forte do ciúme parece que é do parceiro, mas na verdade é porque pode haver um desejo direcionado seu para aquela figura, e você, para distrair, direciona para o parceiro e descarrega. Isso a gente pode identificar. Tem que pôr a culpa em alguém. Alguém tem que ter a culpa, não você. Né? Porque, afinal, é ele que me causa. Então, o olhar ainda é fora. E, além de pôr a culpa no outro, ainda mais você vai ter que lidar com uma questão de um desejo desconhecido, muitas vezes, pelo mesmo sexo. Então, você vai identificar algo que você até então não sabia. Por isso que é uma barreira conceitual. E aí breca ou vai adiante. Né? Como é que eu lido com isso? Eu vou parar de sentir? Não vou. Né?
E aí sou eu, então eu passo a ter um processo que ocorre de ter uma ação preventiva antes de acontecer, e sou eu que sinto o ciúme. Ou seja, há essa consideração de que sou eu que sinto o ciúme. O outro só me possibilita ver o que eu sinto, porque partiu de mim. O outro é um espelho, é uma ferramenta. Que eu não vejo sozinha é um estímulo, eu não vejo sozinha, então o outro me possibilita, porque ele está do meu lado. A ação do outro gera uma reação minha. E aí, no processo de autoconhecimento, você tem que trazer para si e avaliar em si. Não que tudo vai estar em si, não é esse o caso, mas a maioria está, né? Porque vem dos nossos conceitos, das nossas construções. Então, aqui foi um caso, a gente tentou trazer um caso prático. Eu não sei se faz sentido para vocês isso, essas etapas, né? Mas a gente tentou trazer de uma forma didática o que poderia ser um aspecto do autoconhecimento, tá? Nessas etapas daquele gráfico que a gente fez. Porque o processo de autoconhecimento está muito ligado à identificação de sentimentos. Essa é uma das etapas necessárias, porque todos nós sentimos, é isso que direciona os nossos padrões comportamentais. Aquele sentimento que surge, que vai nos guiar de alguma forma, que geralmente é padronizada. Eu funciono de um mesmo jeito. A situação até muda, mas quando desperta em mim, eu vou ter um caminho que vai se repetir. Se eu entendo que caminho é esse, eu posso identificar antes dele acontecer e direcionar. E isso é muito libertador. Por isso, lá no começo, a gente falou que não é que você vai sentir. Para a gente, é inimaginável, até onde nós chegamos no processo de autoconhecimento, virar para alguém e falar, vamos fazer o processo de autoconhecimento, você nunca mais vai sentir ciúme, você vai se libertar. Não tem como. O cérebro nosso foi formatado, a gente vai sentir. Só que se a gente entender como que isso acontece, a gente pode dar o direcionamento que a gente quiser, apesar de sentir. E isso que é o libertador. Não deixar de sentir, porque aí para nós já é uma ilusão. E assim, no caso prático, né, para mim, enquanto relacionamento, deixou de ser um peso meu relacionamento. Porque era um peso sentir o que eu sentia. Porque era em qualquer lugar, era em qualquer ambiente, eu buscava intriga, eu achava que isso ia acontecer. Né? E aí tem todo um histórico da família, avó e vô, que tem a relação aí com essa questão do ciúme. Então, assim, eu vivi isso na infância, mas isso eu não sabia que tinha um peso para mim, na minha relação, e que eu fosse reproduzir de tal modo. Né? Então, hoje chega a ter uma relação onde somos dois, mas não somos duas ilhas dentro da mesma casa, porque antes acontecia isso. Né? Eu com os meus pensamentos, eles com os deles, sem poder compartilhar nada. E um brigando com o outro, ou né, nas intrigas, sem entender. Eu achando que ele sabia tudo o que eu pensava, ia fazer o que eu achava que gostasse, e não é assim, né? Eu não contei para ele, eu esqueci desse detalhe apenas, de contar o que eu queria, do que eu pensava, né? E ele é a mesma coisa, é a falta de comunicação, né? E, então, esse é um dos casos aí que a gente citou, eu queria muito que ele estivesse aqui hoje, mas não pôde estar. E minha mãe também e meu pai, se tivesse também seria muito legal, porque tudo que eles me ensinaram, né? E eles vão pensar nessa questão dos ciúmes, com certeza. Eu falei para eles se identificarem das outras vezes, mas enfim. Mas fica esse estímulo, gente. É um recorte, é uma forma muito complicada de mostrar de um processo profundo que acontece internamente, naquilo que a gente falou, que é no sentir, mas que é muito prático também, porque tem efeito prático. E é muito legal. O Luiz de Birigui, mandando... Não, Luiz de Birigui. Por favor, envie abraços às duas expositoras. Saudades. Acordaram apanhando. KKK. Duro que nem sabe de onde veio. Ele se sentiu acordando apanhando da Dani, né? Que a Dani falou que... Não, porque a Dani não sonhou que tinha traído e acordou batendo. E ele se sentiu apanhando lá. Tudo no sistema da autoimagem. Muito legal, gente. E para finalizar... A gente trouxe um trecho do livro Inteligência Mediúnica que também nos tocou bastante. No livro, né? Que eu gostaria de ler para vocês com aquela figurinha ali. Boa! A convivência é uma lei natural imposta aos seres humanos devido à sua incompletude. É nela que os indivíduos fazem as trocas de suas necessidades. Porém, os relacionamentos inteligentes surgem da liberdade, da autonomia e da sensibilidade na observação e identificação de que os seres humanos são o que são por constrangimento de fatores inconscientes, dentro e fora deles mesmos, e que, a partir da decisão autoconsciente de se relacionar de forma inteligente, certamente estabelecerão formas de conviver mais compatíveis com o fato de se ser autoconsciente. Foi muito marcante elaborar, sempre é muito marcante elaborar isso. Aqui é uma
mínima síntese do que a gente discute nós mesmos para conseguir fazer. E aí eu vou fazer o meu relato do que foi com a Dani sobre o relacionamento. A gente sentou algumas vezes e foi avaliando a evolução dessa questão do ciúme no relacionamento dela e da própria dependência. E ela, né, foi citando exemplos, e eu, como a gente vive muito no grupo e troca muito, eu posso ajudar ela a enxergar o caminho trilhado já. E é muito emocionante poder ver, Dani, isso eu falo de coração, o que há de evolução nesse trajeto. De como era a relação baseada em dependência, essa questão dos ciúmes, e como hoje já é possível uma troca de conversas, de entendimento de padrões comportamentais e de motivação, forma de agir mesmo. Levando a exatamente isso que eu consigo ver. Certamente estabelecerão formas de conviver mais compatíveis com o fato de se ser autoconsciente. Então, os exemplos citados de atitudes que não conseguia ter, de fazer coisas sozinha, de cada um respeitar o momento do outro. E é emocionante conseguir perceber esse movimento, que é fruto de um processo em que a gente faz coletivamente, mas que é individual. Então, eu agradeço a oportunidade, foi muito, muito tocante para mim poder elaborar esse material, que é fruto de um compartilhar de experiências e me marca. E, de certa forma, influencia, com certeza. Eu também, eu agradeço demais, porque se não fosse esse momento, né, talvez eu não tivesse essa possibilidade de aprofundar, de pensar sobre isso e ter uma noção, né, do que eu sou e do meu comportamento, do meu modo de agir. Não, agora eu fiz, você viu? Fiquei pensando nisso aqui, eu estava com a Marisa Valena, eu falei, gente, até piada eu fiz. Mas, enfim, a gente faz quando a coisa é constrangedor, né? Que é séria, e a gente faz para poder dar uma quebrada. Mas é isso, hoje me sinto com mais liberdade para poder falar nesses assuntos, né? Quizá outras oportunidades a gente possa falar mais um pouco. Mas agradeço muito mesmo, porque são essas oportunidades que a gente tem de fazer síntese, pequenas sínteses do que a gente vem vivendo. E pelo caminhar, a gente esquece do que está vivendo, esquece, não percebe a dimensão. Né? Só sendo obrigada mesmo a sentar, ter um propósito de organizar, passar esse conteúdo para alguém. Como é que eu passo uma informação? E aí o que fica desse processo todo é que a gente não consegue passar uma informação para vocês, se ela não for sentida por nós. Porque aí fica uma fala vazia, entendeu? Falar o que está falando, falar bonita, não é isso que toca, né? Então é isso, eu agradeço a paciência de vocês, eu falo muito rápido, já melhorou 50%, te juro, de verdade. Se vocês pegarem, quem fazia as transcrições dos anteriores, ficava doido, e eu ficava mais ainda quando falava que eu falava rápido, que eu não admitia, mas hoje eu admito e tento até respirar. Né? Até respirar. Mas obrigada mesmo, obrigada a todo mundo, né? Os internautas, tem bastante gente das outras comunidades aí, dos outros núcleos. E agradeço a oportunidade, espero que vocês possam voltar em novembro. Em novembro é uma outra temática que eu não estou lembrada agora. Em novembro é o autoconhecimento. A gente vai fechar o que seja, de fato, para a gente, o autoconhecimento. Que aí fecha o ano, né? Em dezembro não tem. Estão todos convidados em novembro, tá aqui com a gente. Eu não lembro o dia. A Má quer agradecer mais alguma coisa? Obrigada, gente. Gente, muito obrigado pela presença. Boa noite para todos. Eu queria só que vocês deixassem essa avaliaçãozinha comigo antes de ir embora. Tá bom? Acho que tem alguma coisinha para comer ali fora. Podem ficar à vontade, tá? Obrigado. Boa noite.